3 horas e 29 minutos, Bandeirantes acontece. Obrigado a você que está conosco pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Faça parte aí de toda a galera que participa, interage conosco. Tem um chat rolando do lado ali da nossa página no YouTube. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, além do nosso WhatsApp, o 999048756. O presidente Jair Bolsonaro foi denunciado por crimes contra a humanidade, genocídio, no Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia. A gente vai conversar com a Silvia Steiner, que é ex-juíza do Tribunal Penal Internacional em Haia e pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, agradecendo já a participação. Silvia, muitíssimo obrigado por estar conosco, tudo bem? Tudo bem, um prazer muito grande. O prazer é nosso. Essa denúncia feita contra o presidente Jair Bolsonaro, inicialmente, para as pessoas entenderem o que realmente significa, de que maneira os países recebem esse tipo de denúncia. E já emendando uma segunda pergunta, você entende que houve um fato isolado que tenha provocado essa reação, ou é o conjunto das reações do presidente Jair Bolsonaro na pandemia do coronavírus que provocou essa denúncia para a Haia? Bom, essa não é a primeira denúncia, é a quarta denúncia que chega na Procuradoria do Tribunal Penal Internacional. E ela vai ser processada como as demais. Ela vai passar primeiro pelo exame preliminar da Procuradoria, para ver se realmente existem os crimes que são alegados, e somente se for constatado que existem esses crimes, então a Procuradoria, ao final, pode decidir abrir uma investigação. É um processo demorado, é um processo extremamente técnico, não é um processo político, então nós temos que aguardar para ver qual vai ser a manifestação da Procuradoria. De qualquer forma, eu acho que é muito negativo para a imagem do país o fato de tantas denúncias estarem sendo remetidas ao Tribunal Penal Internacional, e também já foram remetidas algumas denúncias à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eu acho que isso coloca o país, vamos dizer, num patamar bastante incômodo, em termos de receber críticas da comunidade internacional pelo tratamento que tem dado a questão da pandemia. A senhora tem referência de outras situações parecidas que outros líderes acabaram sofrendo durante esse processo de pandemia do coronavírus? Não, na verdade, eu tenho sérias dúvidas de que essas denúncias... Infelizmente, nosso sinal tá... Vamos retomar o contato com a professora? Tá solta a linha para você. Tenta falar com ela para a gente ver se... Porque o som realmente está muito ruim. Vamos ligar novamente. Só para retomar do princípio, o presidente Jair Bolsonaro foi denunciado por crimes contra a humanidade, genocídio, no Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, e a iniciativa protocolada na noite do domingo está sendo liderada por uma coalizão que representa mais de 1 milhão de trabalhadores da saúde no Brasil e apoiado por entidades internacionais. Silvia, agora retomado o contato contigo, você falava de outros precedentes que pudessem ser relacionados com essa denúncia contra o presidente do Brasil. Pois não, Silvia? Tá me ouvindo? Agora sim. Caiu, né? Caiu a ligação. Agora, só retomando de onde você parou, você fazia uma relação com outras denúncias que foram feitas para outros líderes? Temos esse precedente? Então, eu tenho sérias dúvidas de que a conduta desastrosa da saúde pública nesse período de pandemia realmente configure crime contra a humanidade e o crime de genocídio. Até onde eu saiba, não, nenhum outro chefe de Estado foi denunciado por essas razões junto à Procuradoria do Tribunal Penal Internacional. E tenho sérias dúvidas se quaisquer dessas denúncias contra o atual governo irão realmente prosperar, porque, tecnicamente falando, está muito difícil de configurar crime contra a humanidade e muito menos genocídio. Zaidan. Boa tarde, desembargadora Silvia Steiner. Boa tarde. Bom, a senhora tem
uma experiência pessoal que, obviamente, dá à senhora condições de falar muito melhor que qualquer um de nós a respeito do que pode acontecer, de prazos, inclusive, porque a senhora, afinal de contas, foi juíza no Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda. E eu vi aqui, aliás, eu vi números diferentes, claro que ambos muito altos. Eu vi um texto em que diziam que o tribunal recebe por ano cerca de 800 queixas desse tipo, e um outro texto dizendo que muitas vezes, durante um ano, chegam 1000 queixas desse tipo. E que para que possa, de fato, essa queixa ser chamada de denúncia, é necessário que a queixa seja acolhida. E depois, então, uma investigação ordenada pelo tribunal. Então, eu gostaria de saber da senhora, primeiro, quanto tempo, geralmente, o tribunal leva para aceitar ou não a queixa e aceita, uma vez aceita, esse tipo de investigação que vem posteriormente. Leva quanto tempo em média? É um grupo de juízes, 2, 3 juízes que são incumbidos desse tipo de investigação? Como é que funciona? Bom, realmente varia de ano para ano o número de queixas ou representações ou denúncias, não importa o nome que se dê, que a Procuradoria recebe. E a grande maioria dessas queixas e representações, elas são rejeitadas liminarmente. Elas sequer dão origem a pedidos de abertura de investigação. Normalmente esse exame preliminar pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos. Nós temos casos, por exemplo, como o da Colômbia, em que está a situação do conflito armado na Colômbia já está em exame preliminar há 8 ou 9 anos. Então depende da complexidade do caso. Se ao final desse exame preliminar a Procuradoria entender que sim, houve crime, sim, é de gravidade e sim, é do interesse da Justiça que se abra uma investigação, a Procuradoria então pede autorização para a chamada Câmara Preliminar, que são 3 juízes, e são esses 3 juízes que vão decidir autorizar ou não a abertura de uma investigação. Isso é feito exatamente para evitar que, por conta própria, a promotoria abra investigações, vamos dizer, politicamente motivadas. O tempo que vai durar a investigação também varia muito, depende das provas que a promotoria tiver disponíveis. Às vezes um caso já está suficientemente comprovado, já houve inquéritos anteriores em nível nacional, ou depende só de prova documental que já está bem formada, então a investigação demora pouco tempo, 6 meses, 1 ano e pouco. Se é necessário investigar desde o começo para levantar dados e ouvir testemunhas, uma investigação pode demorar 2, 3 anos. Então são processos realmente muito demorados e é por isso que a Procuradoria tem dado preferência para aqueles casos que envolvem situações de extrema violência ou de coação contra a população. Agora, desembargadora Silvia Steiner, a senhora acredita que o sim ou não ao acolhimento da queixa ou denúncia, como a senhora disse, deve sair ainda este ano? Essa resposta inicial deve ser dada ainda neste ano? Se eu a queixa... acho muito difícil. Muito difícil, desculpa. Deve ficar para o ano que vem. Eu acho muito difícil. Seria, inclusive em face do número, como eu comentei no começo, já são 4 as denúncias. Então, provavelmente a Procuradoria vai reuni-las e vai examinar quais são as alegações e preliminarmente vai examinar se essa conduta, que é uma conduta que eu particularmente considero muito mais de política de saúde do que propriamente de prática de crime, mas a Procuradoria vai examinar preliminarmente se realmente estão sendo cometidos crimes contra a humanidade. E crime contra a humanidade não é um conceito genérico. É um crime que é definido no Estatuto de Roma. Se não estiver definido, o tribunal não pode se ocupar dessa conduta, por mais danosa que a conduta seja.
Nós tivemos no século XX algumas situações, e até já neste século também, algumas situações que caracterizaram claramente o genocídio, desde o governo nazista, práticas do stalinismo contra ucranianos e outros povos da União Soviética. No caso do nazismo, escancarado, né? Havia inclusive uma determinada raça, os judeus, como alvos, também os ciganos como alvos. E tivemos na África aquele confronto dos Hutus e Tutsis, onde havia claramente intenções genocidas, né? Exatamente. Não é? Ali era a ideia de exterminar um grupo étnico, né? Muito bem definido. E agora há denúncias, por exemplo, contra a China em relação aos uigures, os muçulmanos que vivem no nordeste da China, e há denúncias de que há uma prática de extermínio, ainda que a longo prazo, com inclusive esterilização forçada de mulheres. Há também as denúncias contra o governo do Mianmar em relação a determinada minoria. Enfim, são casos são clássicos, né? Onde é possível caracterizar genocídio. Clássicos. São clássicos porque a definição de genocídio ela é muito precisa. Não é qualquer matança que significa genocídio. O genocídio só se configura quando existe aquele chamado dolo especial, que é a vontade de eliminar um determinado grupo nacional, grupo étnico. Eu não tive oportunidade de ler essa última queixa que foi remetida ao Tribunal Penal Internacional, mas em notícias que foram publicadas da imprensa, parece que na própria petição os requerentes qualificam o grupo nacional como povo brasileiro. Quer dizer que existe uma política do governo de eliminar 220 milhões de pessoas, eu acho que é talvez um desconhecimento da definição técnica do crime de genocídio. Agora... E, por outro lado, o crime contra a humanidade exige uma situação de ataque generalizado ou sistemático contra a população civil. E por ataque sempre se entendeu a violência ou a coação. Então, a não ser que o tribunal se afaste completamente da sua prática até agora, eu não vejo como essas queixas possam passar desse exame preliminar. Eu acho que vão ser rejeitadas liminarmente, mas isso é uma opinião, evidentemente, muito pessoal, e se eu fui convidada a dar a minha opinião, eu dou. Não, até porque é uma opinião embasada, né? Eu faço questão de, para quem ligou o rádio depois, ou o YouTube, a desembargadora Silvia Steiner, ela foi juíza no Tribunal Penal Internacional de Haia. Então, quando ela fala de prazos, quando ela fala de referências, sobre o que está no Estatuto do Tratado Internacional de Roma, ela não está falando como uma curiosa ou uma estudiosa, mas como alguém que fez parte do tribunal e que tem todo o conhecimento para isso, por isso a convidamos. E, da minha parte, uma última questão, desembargadora Silvia Steiner. A senhora, inclusive, frisou, o caso de genocídio, há uma banalização da palavra, mas é até simples definir o genocídio, né? Não há muito que escapar do conceito clássico. Nós tivemos uma elasticidade maior nos últimos tempos, por exemplo, tentativas dolosas, né, intencionais de exterminar grupos religiosos, passaram também a ser consideradas dentro do grupo de genocídio, claro. Mas não é possível esticar muito além disso. Agora, com relação, a senhora acabou de citar aí a outra categoria citada, crimes contra a humanidade. No caso de, embora a senhora tenha dito, é preciso haver um ataque, né, um ataque, e se pressupõe um ataque militar, físico, mas no caso de crimes contra a humanidade, a subjetividade é maior, é possível enquadrar determinadas situações com mais facilidade do que na denúncia de genocídio? Bom, antes deixa eu só esclarecer, o ataque, vamos dizer, essa noção de ataque dentro do Estatuto de Roma não necessita ser necessariamente um ataque armado. Ele precisa, segundo a jurisprudência do tribunal, ter um componente ou de violência ou de coação contra a população civil. Então, por exemplo, você mesmo mencionou agora o caso de Mianmar, que é um caso que está sob investigação no tribunal, em que a população muçulmana está sendo
expulsa sistematicamente do território de Mianmar, buscando refúgio no território de Bangladesh, várias situações, não só de fome, de doença, mas também de alguns atos de violência física, principalmente estupro de mulheres sendo praticados, e esta é uma política de Estado, é uma política de Mianmar. Então, isto é um crime contra a humanidade. Quando existe uma política, ou de um Estado, ou de uma organização, de promover ataques generalizados ou sistemáticos contra a população civil. Então, tem que haver uma política, uma decisão de proceder a esse ataque. Repito, não precisa necessariamente ser um ataque militar, senão nós poderíamos até estar falando em crimes de guerra, não em crimes contra a humanidade, mas qualquer forma de ataque ou coação sobre a população civil, que deixa a população civil sem saída. É por isto que, na minha modesta opinião, eu entendo que não é o que esteja ocorrendo com essa política desastrosa do trato da questão da pandemia aqui no país. Eu acho que pode ser apurado e deveria ser apurado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que estas políticas, não só da pandemia, mas da questão do meio ambiente, da comunidade indígena, estas políticas estão resultando em violações massivas de direitos humanos. Isso eu não tenho a menor dúvida. E, portanto, levando a responsabilidade administrativa e política dos responsáveis do governo. Mas crime, há necessidade de que haja uma figura penal muito bem definida para que se possa acusar alguém de estar cometendo um crime. Só é crime aquilo que está escrito na lei, não o que nós achamos que deveria ser considerado como crime. Esse é o nó da questão. Uma última dúvida da minha parte, desembargadora Silvia Steiner. Se a queixa é aceita, imediatamente o governo é convidado, intimado, para apresentar uma defesa, apresentar argumentos, ou só depois em que uma investigação é autorizada é que a outra parte se defende? Não, a investigação é que vai dizer quem é responsável. Nós temos que lembrar que é um tribunal penal internacional e que a responsabilidade penal é individual. Não existe uma ação penal contra um governo. Existe contra a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C, que no exercício das funções de governo comete crimes. E, vamos dizer, a responsabilidade por um... Aí é preciso personificar, então, né? Precisa a investigação que vai dizer quem foi o responsável, desde o presidente da República até o enfermeiro. Aí se tem que apurar a responsabilidade. Não é responsabilidade objetiva. Faz parte do governo, então é responsável. Responsabilidade penal é sempre individual. Doutora Silvia Steiner, ex-juíza do Tribunal Penal Internacional em Haia, muito obrigado por atender a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Muito obrigada a vocês. Obrigado. Bandeirantes acontece.